quando aceitamos Jesus, fomos libertos da culpa e do poder do pecado para um dia sermos também livres da presença do pecado. Mas não fomos libertos apenas mas sim para. Para que fomos libertos? Para a santificação. E é sobre esse tema que vamos tratar no nosso programa EBD Comentada Online, edição Jovens de hoje. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que acompanha o canal sabe que eu gravei aí alguns vídeos no período de recesso e o ambiente estava diferente, né? O cenário estava diferente. Mas agora eu já estou de volta. Eu agradeço a sua compreensão, você que acompanha o programa EBD Comentado Online, também a edição de Jovens. E esse vídeo está sendo gravado no dia 13 de janeiro e vai ao ar no dia 14 de janeiro. Porém, a aula é bem mais lá na frente. Eu só estou avisando para que você saiba que já voltamos à normalidade, tá? E nós continuamos aí no nosso primeiro trimestre, 2023, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O tema desse trimestre de jovens é santificação. E a lição de hoje é a lição 5, que vai ser ministrada no dia 29 de janeiro de 2023, com o tema Libertos para Viver em Santidade. Então nós fomos libertos mas também para, ou seja, para um propósito. E qual é o propósito? Viver em santidade. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças por mais uma oportunidade de estar aqui no programa EBD Comentado Online, edição de Jovens. Senhor, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, mais uma vez, desse programa. Que o Senhor ilumine minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. E ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra. Senhor, abençoa cada um que está assistindo, cada família, Senhor. Esse pai, essa mãe, esses filhos. Se há algum problema, Senhor, entre o casal, traz, Senhor querido, uma harmonia nesse casamento. Ajuda esse marido a compreender essa esposa a compreender esse marido. Que haja, Senhor querido, um cumprimento de papéis. Que o temor do Senhor possa imperar no coração desse casal. Também esses filhos, trabalha em suas vidas. Se há necessidade de libertação de algum membro da família, Tu tem poder de libertar, Senhor. Se há uma necessidade de cura, alguém precisando de uma cura, que o Senhor possa trazer a cura. Um problema, Pai querido, Pai amado, de ordem financeira, o Senhor pode trazer a solução financeira também. Ó Deus, eu não sei qual é a necessidade de cada pessoa que está assistindo o canal hoje, mas o Senhor é Deus e tem poder de agir, poder de entrar na causa em questão. Toma cada inscrito, cada membro do canal que apoia o ministério de ensino que é realizado aqui. Senhor querido, toca nos corações para que divulgue o canal, para que outras vidas também possam ser alcançadas. Nos dá mais uma vez um programa abençoado em nome de Jesus. Bom, o texto principal da lição de hoje está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Eu queria até ler esse texto, aí tá na Almeida Revista Corrigida, mas deixa eu mudar aqui e colocar na NVT, que eu faço menção dela aqui, colocar na NVT para ver como está aqui, só para você poder ver. Vamos lá, na NVT aqui. Colocando aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz assim: pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura, tá? Então, imundícia aí é uma vida impura, uma vida cometendo coisas que são desagradáveis ao Senhor. Resumo da lição: o cristão foi resgatado por um bom preço, não foi preço de ouro, prata, o sangue de Jesus Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Então esse para é o propósito, tá?
Objetivos da lição: apresentar o contexto da primeira carta de Pedro, que é onde está a leitura bíblica dessa lição, conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida e compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. Leitura bíblica em classe, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 a 21. Tá? E eu vou deixar uma recomendação de vídeo, já que eu não estou fazendo a exposição desse texto, mas eu tenho aqui 1 Pedro do capítulo 1, versículo 13 a 16, que vai falar sobre sede santos, uma vida de santificação. Então eu te aconselho no final dessa aula você assistir, vai estar lá na tela no final, tá? Vamos lá. Definindo termos. Professor ou professora, né, os professores aí da classe de jovens, para ajudar na compreensão dos termos santidade, santificação, santificar, santíssimo, santo e santuário, explica aos alunos que a santificação se refere ao estado daqueles que foram salvos por Cristo. Só pode viver em santificação um salvo em Cristo Jesus, tá? 1 Coríntios 6:11, Colossenses 2:10, Hebreus 10:10. Mas também ao processo contínuo de aperfeiçoamento dos crentes. Na aula de abertura, quando nós trouxemos aqui, foi mostrado, tá, sobre a santificação. Ela é colocada em 3 aspectos. A santificação posicional. Aceitei Jesus, sou declarado santo. Santificação progressiva é aquela santificação que tem a ver, é a mesma santificação, mas nós estamos falando de como ela atua na nossa vida, nesse caso, o Espírito Santo atuando na nossa vida através de nos santificar. Então, santificação progressiva é a minha busca, é uma ação entre eu e Deus, né? Deus trabalhando em mim e eu buscando a santificação. E a santificação final, né, que é a glorificação, aonde é o final do processo de santificação. Então, o que está sendo dito ali mas também o processo contínuo de aperfeiçoamento do crente, segundo os Coríntios 7:1. Então vamos para a definição dos termos. Santidade. O que é santidade? Qualidade daquilo ou daquele que é santo. Santificação, ato ou efeito de santificar. Santificar, tornar sagrado, separado, consagrado, fazer santo. Veja que ninguém de si mesmo pode se tornar santo, a não ser que ele for primeiro declarado santo através do que Cristo fez. E santo aqui não é santo para ser adorado, não é santo para alguém interceder para ele pedir a Deus. Não, o nosso mediador é Cristo. Não há outro nome. Jesus deixa isso muito claro em João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus, Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, tem que vir a Cristo. Para poder ter comunhão com Deus Pai, precisa passar por Cristo. Então não tem outro nome. Santíssimo, muito santo, santo dos santos, né? Como é descrito lá no Antigo Testamento. Santo, sagrado, separado, que vive de acordo com a lei divina. Por isso nós devemos ser santos, ou seja, viver de acordo com a lei divina. Separado, consagrado a Deus e separado do pecado. Santuário, lugar consagrado, santo, preparado para adoração. Nós somos também o templo do Espírito Santo. Então nós somos um lugar consagrado. A nossa vida foi consagrada através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Só que é uma consagração que exige um processo de santificação. E por que eu preciso de santificação? No decorrer da aula você vai prestar atenção nisso. Introdução. Para refletir sobre a temática dessa lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos, assim como Deus é santo. A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. Então, para que propósito? Viver uma vida de santificação. O preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto viverem em santidade. Vamos lá. Se você está pela primeira vez no canal, tudo que estiver em preto é o que está igualzinho da revista. O que tiver em vermelho, marrom, azul, qualquer outra cor, é um comentário, um versículo bíblico
tá? Só para você poder se nortear aí durante a lição. A ordem de ser santo para o cristão é algo incontestável. Não tem como contestar. A Bíblia está cheio de ordenanças em relação a ser santo. Porém, muitos de nós não compreendemos que ser santo é resultado da nova posição em Cristo que recebemos. Eu gosto de mostrar, fazer uma ilustração. Vou usar duas canetas em posições diferentes. Antes de Cristo, eu estava nessa posição, pecador, condenado, não teria direito da vida eterna. Uma vez que eu estou em Cristo, foi trocado, houve uma troca de posição. Então eu saí da posição que eu estava aqui e fui colocado nessa nova posição. Agora eu estou em Cristo. Uma vez que eu estou em Cristo, houve primeiro uma troca de posição. Não sou mais um pecador condenado, sou um pecador arrependido, um pecador perdoado, um pecador que tem o direito de vida eterna, porque agora eu passei a ser filho de Deus através de aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todas as pessoas são criaturas feitas por Deus, mas para ser filho, segundo a Bíblia, precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus, o Senhor Deus, ele não tem filhos desobedientes, filhos que andam uma vida na prática do pecado. Então, primeiro houve uma troca de posição. Agora eu sou um pecador perdoado. Muito bem. Uma vez que eu sou um pecador perdoado, agora eu preciso viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Uma vida de santificação. Uma nova vida. É isso que eu estou explicando aqui. Quando aceitamos Jesus, somos regenerados, novo nascimento, justificados, não somos mais culpados diante do tribunal de Deus e declarados santos a partir daquele momento. Então tudo isso acontece. Então primeiro aconteceu a mudança de posição de pecador condenado para pecador perdoado. Eu mostrei para vocês. Usando a caneta preta, pecador condenado. Aqui, pecador arrependido, perdoado, uma troca de posição. Essa caneta está num lugar, essa está em outro lugar. Então houve uma troca de posição. Uma vez que estamos em Cristo, passamos a viver em novidade de vida, pois Deus planejou isso para a vida de cada salvo. Há um propósito de Deus. Não é apenas ser salvo, precisa viver como salvo. Eu gosto sempre de ilustrar. E aí diz aqui, ó, começa então o processo de santificação. Uma vez que eu recebi salvação, o processo regeneração, justificação e santificação. Então o processo começa. Eu sempre gosto de ilustrar da seguinte maneira. Eu não estou comparando a igreja com uma empresa, entenda isso. Mas é só para que você possa entender. Digamos que eu desejo trabalhar numa empresa. Enquanto eu não for funcionário daquela empresa, eu não vou me comportar como funcionário, porque eu não sou funcionário da empresa. Eu só passo a me comportar como funcionário no momento que eu fizer parte do quadro de funcionários. Antes de Cristo, de forma comparativa, antes de Cristo eu me comportava como o quê? Um pecador condenado. Pecava porque sou pecador. Pecar era consequência de quem eu sou. Pecador. Mas uma vez que eu vim para Cristo, passei a ser um pecador arrependido, um pecador perdoado. Então agora eu tenho uma nova atitude, novas atitudes. Eu ando em novidade de vida. Por quê? Porque houve uma troca de posição. Pecador condenado para pecador arrependido, filho de Deus, pecador perdoado. Deu para você poder compreender? Então agora eu não sou mais condenado. Uma vez que estamos em Cristo, passamos a viver em novidade de vida, pois Deus planejou isso para a vida de cada salvo. Começa então o processo de santificação. Pastor, tem versículos para poder confirmar isso? Sim. Vamos lá, Romanos 8:1. Olha o que é dito em Romanos 8:1. Mas antes de colocar Romanos 8:1, deixa eu mostrar para vocês o que Jesus diz em João 3. João 3. Vamos lá. João 3, muito conhecido, 16. Muito conhecido, mas eu quero ler além. Olha o que diz João 3,16 em diante. Ó, vamos lá. Na Almeida Revista Corrigida mesmo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha o para novamente aqui. Propósito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se está escrito para que todo aquele que nele crê não pereça, isso significa que não crer vai implicar em condenação. Olha o versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Nessa primeira vinda de Cristo, Jesus não veio condenar o mundo. Jesus veio salvar aqueles que estavam perdidos. Aqueles que quiseram aceitar o plano da salvação. Mas, é um contraste. Olha o para aqui de novo. Propósito. Para que o mundo fosse salvo por ele. Agora o 18 é que deixa claro isso aqui, ó. Quem crer nele não é condenado. Mas olha o que diz. Mas quem não crê já está condenado. Não vai ser. Se uma pessoa está vivendo e não crê em Cristo, ela já está condenada. Por quê, pastor Mário Luna? Porque ela já nasce culpada. Ela já nasce condenada. Cristo veio para tirá-la da condenação. Então ela precisa aceitar Jesus para ser livre da condenação. Aí o texto termina dizendo, porquanto não crê. Ele está explicando no nome do unigênito Filho de Deus. Então por que uma pessoa já está condenada? Porque não crê. Qual é a forma de receber salvação? Crer em Cristo Jesus. Aí é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no versículo 1, ele diz, capítulo 8, portanto, agora, a partir do momento que eu estou em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra que 3,18 de João diz que quem não crê já está condenado? Só que agora, em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na Almeida Revista Atualizada não tem esse que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas o que se dá a entender com esse restante de versículo? Não vive mais na prática do pecado, ele tem uma novidade de vida. Baseado em quê? 2 Coríntios capítulo 5, 17. Olha o que diz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura. Tem versões que dizem nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, na NVT para você. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui na tela para você. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Muito bom isso aqui. A velha vida acabou, porque ele morreu para a velha vida em Cristo Jesus. Ele se une a Cristo na sua morte e recebe uma nova vida também, tá? Por isso que o batismo é símbolo. Você, quando desce, é simbolizando a morte. Isso aconteceu quando eu aceitei Jesus, quando você aceitou Jesus. Mas na hora do batismo é colocado de uma forma simbólica ali, só pra gente lembrar. E quem tá assistindo, presenciando, saber. Então você desce as águas como símbolo de morte e você volta novamente, é levantado como símbolo de vida. Você recebeu uma nova vida. É isso que o texto diz aqui, ó. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve o quê? Início. Em Cristo, nós temos início com uma nova vida. Se eu tenho uma nova vida, eu tenho novas atitudes. Então eu não posso viver mais na prática do pecado. E é por isso que eu vivo em santificação. Deu para entender? Vamos continuar. Efésios 2, 8, 10. Porque pela graça sois salvos. O que é a graça? Um favor imerecido. É uma dádiva. Por meio da fé. A fé é o meio de eu receber salvação. Por que para eu perder a salvação? Qual é a única maneira de eu perder minha salvação? Abrindo mão da fé. Quando eu deixo de confiar, quando eu deixo de crer, eu abro mão da fé, abandonando o evangelho, eu abri mão da salvação. Deus não está na salvação de ninguém. Sou eu que abro mão da salvação. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Salvação é um dom que Deus nos concede. É dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então não tem como eu bater no peito e dizer, não, eu estou conquistando minha salvação, porque eu estou agradando a Deus, porque eu estou realizando isso, eu estou fazendo aquilo. Não, a salvação não vem pelo que eu faço, a salvação veio pelo que Jesus fez. Agora, a prova de eu ser um salvo é viver de acordo com o que a palavra diz. Aí continua, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Lembra? Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então fomos criados, feituras em Cristo Jesus. Para quê? Propósito. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Qual é o propósito de Deus de nos salvar em Cristo Jesus? Mudar a nossa atitude, mudar a nossa vida. Andarmos em novidade de vida. Não andamos segundo mais o mundo, andamos segundo o reino de Deus. Seguimos a palavra de Deus, que é o nosso manual. É assim que funciona. Vamos prosseguir. Dessa forma, não buscamos a santificação para sermos salvos, e sim porque somos salvos. Lembra da ilustração do funcionário da empresa? Ele não se comporta como funcionário se ele não for funcionário. Ele se comporta como funcionário porque é funcionário. Primeiro ele tem que ser para depois se comportar. A mesma coisa, primeiro eu recebo a salvação, depois eu me comporto como um salvo. Vamos continuar para você entender. Viver em santificação é a consequência de estarmos em Cristo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ele precisa viver em novidade de vida. Eu preciso viver em novidade de vida. Como é que eu vou dizer que eu sou um cristão e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes de Cristo? Não houve salvação. Eu estou enganando a mim mesmo. Então isso é uma maneira que Deus deixou para eu saber se de fato eu aceitei Jesus de todo o meu coração. Porque quem aceitou Jesus de todo o seu coração recebeu uma nova vida. E essa nova vida vai nos inclinar para buscar as coisas de Deus. Nós vamos ter uma inclinação para buscar as coisas de Deus. Apesar da natureza pecaminosa ainda estar aqui, a velha natureza ainda está aqui, porém eu tenho uma nova natureza que vai ter essa inclinação de buscar as coisas de Deus. Haverá uma luta, um conflito, haverá muitas vezes, mas eu vou precisar vencer, porque eu não sou mais escravo do pecado. É importante entendermos isso, pois viver em santificação demonstra para nós mesmos que de fato recebemos Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Como é que eu vou saber, eu, Mário Luna, vou saber de fato se eu sou um salvo, estou caminhando dentro da vontade de Deus? Se eu busco santificação. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há como ser cristão e não viver uma vida de santificação. Então nós temos que viver uma vida de santificação, não para ser salvo, e sim porque já somos em Cristo Jesus. É claro que esse já somos salvos, precisa haver a perseverança na fé. Crer e ir até o final. Pastor, é bíblico isso? Eu vou colocar outro texto aqui para você, que eu não preparei, mas que tá aqui. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Vamos lá. Hebreus, vou botar na Almeida Revista Corrigida. Porque ainda por um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Viver da fé aqui não é aquilo que muitas vezes você aprendeu, que outras pessoas ensinaram, dizendo que viver da fé era não precisar trabalhar. O texto aqui não está tratando de trabalho, não é disso que está tratando. Está tratando de confiança em Deus. Os judeus cristãos que foi escrita essa carta estavam abandonando o evangelho por causa das perseguições. Então o escritor da carta está trazendo uma palavra para os exortar a retornar e não abandonar sua fé. Tanto é que ele vai dizer: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, versículo 38, a minha alma não tem prazer nele. Então a única forma de eu recuar é abrir mão da fé. Então eu preciso continuar crendo. Aí no 39 ele termina dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você vê que isso aqui é tão maravilhoso que o escritor da carta, ele termina o 10 e para que capítulo ele vai? É claro, para o 11. E do que ele trata no capítulo 11? Dos heróis da fé. Aqueles que mesmo diante dos sofrimentos não abandonaram sua fé. Então, não adianta eu justificar e dizer, não tá dando, porque é muita luta, é muita dificuldade. Eles também passaram por muita luta e às vezes lutas muito maiores do que nós passamos nos dias de hoje, perseguições muito maiores do que nós enfrentamos nos dias de hoje, e eles não abriram mão de sua fé. Então entenda, dessa forma não buscamos a santificação para sermos salvos, e sim porque somos salvos. Eu sou salvo em Cristo Jesus, preciso perseverar até o fim, recebi salvação de Cristo Jesus, mas preciso ir até o fim para retomar posse total disso. Porém, a santificação faz parte desse processo que eu vou vivendo. É um processo. Só que eu não vivo em santificação para ser. Eu vivo porque sou salvo. Então, santificação é consequência de quem eu sou. Como eu expliquei que trabalhar na empresa, se portar como um funcionário, é consequência de ser um funcionário. Então ele não se comporta como funcionário para ser funcionário. Ele se comporta como funcionário porque é funcionário. Assim somos nós cristãos. Nós não nos comportamos como cristãos para ser. Nós nos comportamos porque somos. Pastor, mas no final das contas isso não vai dar na mesma? Não. Sabe por que não vai dar na mesma? Porque se eu pensar... Presta atenção nisso aqui. Se eu pensar que o que eu faço, eu estou conquistando salvação através do que eu faço, eu jogo por terra Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Aí o versículo 9, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quando eu digo que eu estou conquistando salvação através das minhas obras, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. E eu só posso ter uma vida de santificação por causa do que Jesus fez. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, eu não teria salvação. Agora, pega o sacrifício de Jesus e tira ele fora da história. Então, para que Jesus morreu na cruz se eu poderia obedecer a Deus com as minhas próprias forças? Não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Deu para você entender? É claro que precisava Jesus morrer na cruz do Calvário, porque senão eu continuaria culpado diante do tribunal de Deus, porque nenhum preço, e nós vamos ver isso aí durante a lição, nenhum preço poderia pagar a não ser o sangue de Jesus Cristo sendo derramado, um justo, um inocente. Portanto, chegamos à seguinte conclusão depois dessa explicação: a pessoa que se diz cristã e não vive em santificação não pode de fato estar em Cristo. É simples. Pois quem está em Cristo vive em novidade de vida, praticando boas obras, pois recebeu uma nova natureza para viver assim. É verdade que um cristão pode passar por um desânimo? Pode. Mas um cristão, ele não pode ficar sem processo de santificação. Ele não pode se entregar às práticas da velha natureza. Senão, ele se apostatou da fé. Ou se ele aceitou Jesus e nunca teve uma vida realmente voltada para buscar, andando em santificação, separado do pecado, então realmente não houve uma verdadeira conversão. Ele pensa que sim, mas não tem. Então essa é a forma de eu saber se de fato eu sou ou não sou um cristão. Viver uma vida de santificação. É claro que uns podem buscar mais, outros podem buscar um pouco menos, mas o processo vai precisar acontecer. Deu para entender? Tópico 1. O contexto da primeira carta de Pedro. Os destinatários da primeira carta eram pessoas, na sua maioria estrangeiras, e sem permissão para participar da vida pública, possuir terra e receber herança. Então esse era o contexto daquela época. Era assim que essas pessoas viviam. Como elas viviam? Eram estrangeiros, não tinham permissão para participar da vida pública, ou seja, não ocupavam inclusive cargos, não possuíam herdades e nem tinham como receber herança. Era uma vida triste. Grande parte era composta de judeus da diáspora. O que é diáspora? Espalhados pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo, segundo a presciência de Deus Pai.
Então estavam espalhados. Aqui no canal, eu tenho uma exposição da primeira carta de Pedro inteira. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Tá aí, ó, o canal. Se você for nessa parte aí de vídeos, tá? Se você for aqui, na verdade você pode ir em playlists. Ó, vem aqui, ó, clique em playlist. No seu celular você vai ter essa oportunidade, só que você vai ver elas de cima para baixo, tá? Aqui aparece de lado, porque eu tô no computador. E você for procurando aí, você vai encontrar a parte de escola bíblica dominical, mas tem aqui as exposições bíblicas, tá? E aí aqui, ó, tá aqui, ó. Primeira carta de Pedro. Se você clicar aqui onde eu tô passando com o mouse, você vai assistir aí a playlist com todos os vídeos. No primeiro vídeo, inclusive, eu explico todo esse contexto. E eu vou explicando a carta ponto por ponto, ponto por ponto. Levei 6 meses aproximadamente para poder fazer a exposição da primeira carta de Pedro. Se você quiser assistir depois, fique à vontade, tá? Grande parte era composta de judeus da diáspora, tá? Eu explico isso também lá, tá? O comentário bíblico pentecostal diz que, a partir do seu conteúdo, muita coisa pode ser deduzida a respeito do destinatário da carta de Pedro. O que Pedro fala, a gente pode deduzir algumas coisas. Vamos lá. Sua audiência era formada por comunidade cristã extensamente dispersa em 5 províncias romanas localizadas na região da Ásia Menor, atualmente compreendida pela Turquia Central e Ocidental. O que isso quer dizer? Que hoje o nome é outro. Naquele tempo falou das províncias, mas hoje está na parte da Turquia. Essas localidades aonde Pedro cita, tá? Portanto, sua audiência incluía não somente judeus convertidos ao cristianismo, como também cristãos pertencentes a uma grande variedade de grupos gentios. Então, Pedro não está escrevendo só para cristãos judeus. Pedro está escrevendo também para cristãos gentios. Embora a audiência de Pedro inclua um significativo número de judeus cristãos, como comentarista até cita, seus leitores são principalmente gentios cristãos. Então vai haver uma divergência, vai ter comentarista que vai dizer que era mais judeu cristão, outros vão dizer que era mais gentios cristão, mas de uma forma ou de outra, Pedro está falando com um público que necessita ouvir a palavra de Deus. Esse elemento está indicado através da observação de Pedro, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abomináveis e idolatria. Então alguns acreditam que a audiência de Pedro era mais gentil por causa desse versículo, porque um judeu não vivia dessa forma. 2. Várias perseguições. Então, aqui no ponto 1, nós tratamos dos destinatários. No ponto 2, vamos falar sobre as perseguições. Eles enfrentaram 3 tipos de perseguições. Esses leitores de Pedro estão passando por 3 tipos de perseguições. Vamos lá. Pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana. Então Roma tinha suas leis, sua ordem, e eles achavam que os cristãos, eles violavam tudo isso. Então eles não eram vistos com bons olhos. B. Pelos judeus, os próprios judeus, que perseguiam os cristãos por motivos religiosos e políticos. Os judeus, em algumas situações, para manterem a boa relação de poder e política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Você vai ver isso aí em Atos 13, 45 a 52, Atos 14, versículo 2. Então, o judaísmo era uma religião reconhecida pelo Império Romano. O cristianismo não. Então, o que eles faziam? Eles denunciavam os cristãos. Até porque muitos judeus passavam a ser cristãos e isso aborrecia eles. Assim como no tempo de Jesus, pessoas virem seguir Cristo, trazia ali um mal-estar. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes daquela época, eles ficavam ali chateados, aborrecidos, perseguiam a Jesus justamente por causa disso. Assim acontecia também depois com a igreja primitiva. Cristãos eram perseguidos. E, letra C, pela própria população local. Então, perseguidos pelos romanos,
perseguido pelos judeus e perseguido pelos próprios gentios que moravam ali, ou judeus também, população que não fazia parte ali da parte religiosa, né? Não era um sacerdote, não era um escriba. Então, pela própria população local, quer por motivos sociais, grande maioria pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e política. Muitos dos que aceitavam Jesus naquele tempo eram pobres, tinham poucos recursos. Então, a sociedade da época os vinha com maus olhos, olhava assim, desprezava. E hoje não é diferente. Se a pessoa é um cristão, eles olham com um olhar assim de desprezo. Também porque não tem condição, às vezes tem pouco recurso. Então as pessoas olham com desprezo. Mas Deus está vendo. Um povo desprezado pela sociedade, considerado como a escória. Todavia foi esse povo que Deus escolheu para ser seu povo exclusivo, santo. Pode ser considerado como escória para o mundo, mas é escolhido como povo santo para Deus. Olha que privilégio. Às vezes eu e você nos questionamos, ficamos tristes, ficamos aborrecidos, ficamos frustrados porque não conseguimos determinadas coisas, materialmente falando, mas nos esquecemos da nossa posição em Cristo. Em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós temos direito à vida eterna. Existem pessoas que vão andar com carros do ano quase durante a vida toda, né? Durante determinado momento de suas vidas, desfrutar de muitas coisas, ter uma vida regalada, mas naquele grande dia vai passar a eternidade longe de Deus. E aqui eu não estou dizendo que ele vai para o inferno porque tem recurso financeiro. Eu estou falando que aqueles que rejeitarem Jesus não terão vida eterna. Deu para você entender? Não basta apenas alguém dizer assim, eu sou filho de Deus desde que nasci. Então, ou seja, ele já foi recebido sem ter que fazer nada. Não. A Bíblia não diz isso não. Olha o que a Bíblia diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus implica em viver uma vida de obediência. Primeiro ele crê para depois passar a obedecer. Ele tem uma troca de posição, ele é perdoado dos seus pecados, mas ele agora vai precisar viver uma vida de obediência. Porque ele recebeu uma nova vida justamente para viver uma vida de obediência. Eu, você ou qualquer outra pessoa. Então não tem como ser filho de Deus desde que nasceu, porque ele não vive em obediência à vontade de Deus. E mesmo assim, se ele tentar obedecer algumas coisas sem aceitar Jesus, ele está buscando salvação por obra. E não existe salvação por obra. Salvação vem por meio da graça de Deus e nós recebemos por meio da fé. Vem através da graça e recebemos por meio da fé. Então é preciso aceitar Jesus. Tá? 3. O sofrimento. Então você viu a audiência, você viu as perseguições, os destinatários e agora o sofrimento. O problema do sofrimento é o tema central da epístola. A carta tem o propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé, mesmo diante das adversidades e perseguições. Servir a Jesus no meio da bonança é uma coisa, servir a Jesus debaixo de perseguição, de luta é outra coisa. Estamos vivendo um momento no nosso país. Estamos no ano de 2023, essa aula está sendo gravada no mês de janeiro. Estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Não sabemos o que há de vir, mas se mais coisas difíceis vierem, e isso se voltar contra a Igreja de Cristo, nós precisamos continuar crendo. Não podemos abrir mão da nossa fé, não podemos negar. É verdade que no tempo antigo algumas pessoas, ou muitas pessoas, não todas, negavam a Jesus, abandonavam, voltavam para suas velhas vidas por causa da perseguição? É verdade. Pode acontecer nos nossos dias? Pode acontecer. Existem pessoas que estão saindo do evangelho e nem estão debaixo de perseguição. Às vezes não conseguiram o que queriam, vieram para a igreja achando que iriam mudar de vida no sentido de conquistar coisas materiais. Não entenderam que a proposta do evangelho é da vida eterna. Agora, é claro, da salvação que vai trazer vida eterna. Mas é claro, uma vez que eu estou em Cristo, eu tenho uma outra cabeça. Eu posso começar a me comportar
com sabedoria, pedir a Deus sabedoria para tomar decisões. Então, o meu dinheiro que eu ganho, ele pode ser bem melhor aproveitado. É verdade? É verdade. Eu posso pensar em começar a estudar mais ainda, fazer algum tipo de curso para poder concorrer a uma promoção no emprego, ou buscar um outro emprego, uma posição no mercado de trabalho. Posso? Posso. Antes de Cristo, talvez eu não pense muito nisso, mas em Cristo, talvez eu possa começar a pensar nisso. Então, se uma pessoa quer ser bem-sucedida, ela tem que fazer a parte dela. Ou acha que é só aceitar Jesus e vai cair tudo do céu. Não funciona assim. Isso é ilusão. Achar que o sobrenatural vai acontecer em partes que é para eu fazer é ilusão. Tem gente ensinando isso por aí? Pode ter, mas é ilusão. Certo? A carta tem propósito de encorajar os destinatários a manterem sua fé, né? Viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. Nós temos que saber quem somos para poder conseguir suportar, pedindo a graça de Deus. Senhor, eu sou seu filho. Me dá força. Me dá ânimo. Não deixa eu desistir. Não deixa eu parar. Eu preciso pedir a Deus graça. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, 1 Pedro 3,14, é a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã, 1 Pedro 2,15. E o motivo de alegria, 1 Pedro 4,12 e 13, a exemplo de Pedro e de Jesus. Deixa eu colocar para vocês alguns versículos desses. Eu explico isso na minha exposição da primeira carta de Pedro. Nesse tempo eu ainda usava o nome do programa Expondo as Escrituras, agora Entendes Tu que Lês, mas eu falo sobre isso. Mas deixa eu colocar algum desses textos aqui só para dar... só para confirmar o que está sendo escrito aí, colocado. Vamos lá. 1 Pedro 3,14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, ou seja, mesmo que você faça o que é certo e você padecer, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Deixa eu botar na NVT. Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupe e não tenham medo de ameaças. Por que Pedro escreve isso? Porque alguns cristãos naquele tempo podiam dizer assim, não está valendo fazer o que é certo, valendo a pena. Eu estou fazendo o que é certo, estou sofrendo. E não é o que se pensa nos dias de hoje. Muitas vezes algumas pessoas pensam assim. Elas dizem assim, se eu estou fazendo o que é certo e eu estou sofrendo, então eu não vou fazer mais. Só que Pedro está encorajando, dizendo, mesmo que vocês sofram fazendo o que é certo, continue servindo ao Senhor. Porque fazer o que é certo, tá? Fazer o que é certo não garante, não nos isenta de passar por sofrimento. Jesus andou no que havia de mais certo e mesmo assim sofreu muito. Jesus é o nosso exemplo, tá aí. 1 Pedro 2,15, deixa eu colocar essa outra referência aqui para você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15, olha o que diz. Jesus fez Desculpe. 1 Pedro, mudei aqui, deixa eu colocar aqui. 1 Pedro, capítulo 2, eu peguei a referência errada. Versículo 15, vamos lá. É da vontade... Deixa eu mudar aqui para Almeida Revista Corrigida. Porque assim é a vontade de Deus que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Mais acima, ele diz assim, ó. Sujeitáveis, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Por quê? Naquele tempo, muitos falavam mal dos cristãos. E Pedro está dizendo, faça o que é certo. Porque através do testemunho de vocês, vocês vão fechar a boca deles. Mas mesmo que alguns se levantem ainda e os façam sofrer, não abandone a fé. Tá? E motivo de alegria, para finalizar, deixa eu ler para vocês 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12 e 13, para finalizar. Olha o que diz. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo. Assim como Jesus padeceu, nós padecemos também. Olha o para de novo, propósito.
para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando você estiver estudando a Bíblia, quando você perceber em determinados momentos, preste atenção, às vezes esse está apontando para o propósito daquilo que o escritor está falando. Então você vê que o propósito está sendo dito o seguinte: há algo de bom dentro daquilo que está sendo vivido, que está sendo passado. Vamos prosseguir. Era comum aos cristãos serem caluniados injustamente, e o principal motivo para as calúnias era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham. É só você ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 3 e 4. A sociedade não gostava da forma que os cristãos se comportavam. E muitos cristãos nos dias de hoje, eles vivem como se não fossem cristãos em determinados lugares para não passar essa rejeição. Para não sofrerem escárnio. Deu para entender? Então ele se amolda ao mundo. Aí Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos amoldeis a esse mundo. Na NTLH diz amoldar ao mundo. Tomar a forma do mundo. Então não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós não temos que negociar com os padrões do mundo, ainda que venha o sofrimento por causa disso. Todavia o autor coloca uma esperança na vida da igreja, pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecem ao evangelho seria terrível. Está em 1 Pedro 4, 17 a 19. Não é que você vai viver esperando julgamento de ninguém. Mas o que está sendo dito é o seguinte: mesmo que você esteja sofrendo porque você obedece a Deus, porque você vive uma vida de santificação, lembre-se que os desobedientes prestarão contas a Deus e passarão pelo juízo de Deus. Você quer fazer parte desse grupo? Porque se você abandonar a sua fé, você vai estar dentro desse grupo. Então não vale a pena abandonar a fé. Dessa forma, cria-se a expectativa de que a libertação estava a caminho. Vida eterna, um dia chegará. Ser um povo alegre em meio às tantas adversidades somente é possível às pessoas que experimentaram uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus. Se você sabe quem você era, quem você é e o que Deus tem para nos dar, e aqui eu estou falando da esfera espiritual principalmente, mesmo diante das adversidades você vai continuar marchando firme em Cristo Jesus. Vivemos aqui nesse mundo, mas nossa conduta segue o padrão do reino de Deus. Por isso Jesus deu lá a orientação, o padrão do reino, lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Como cristãos, passaremos por diversas situações e nossa conduta precisa seguir o modelo de Cristo. E ainda que haja muitos sofrimentos, precisamos entender que quando dependemos da graça de Deus para avançarmos diante deles, nossa fé será fortalecida, se mostrando uma fé genuína. Teve um louvor cantado há muitos anos atrás, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me mostra a chance de crescer um pouco mais. A letra desse louvor tem essa parte que eu estou falando aqui. Pedro deixa isso claro na sua carta, logo no capítulo 1. Se você quiser, depois estude um pouco a primeira carta de Pedro, se baseando aí na exposição bíblica completa aqui do canal, como eu já te mostrei na playlist que tem aí da primeira carta de Pedro. Se não me falha a memória, são mais ou menos, acho que são 26 vídeos. Mais ou menos, tá? Não me recordo assim certinho, mas se não me falha a memória, são 26 vídeos, tá? Não deixe de assistir, não. Então, mostrando uma fé genuína. Quando é que você vai saber de fato se a sua fé é genuína ou não? Diante das provações, diante das dificuldades. Se tudo correr bem, se você tiver tudo que você quer, se eu tiver tudo que eu quero, a minha fé em momento nenhum vai passar por alguma provação. Eu tenho tudo que eu quero. Agora, no momento das adversidades é que você vai ver se você realmente é cristão ou não é cristão. Quem tem que ver se é ou não é eu e você. As pessoas de fora podem estar nos observando, mas quem tem que ver de fato sou eu e você. Pedro encoraja seus leitores à fidelidade e a um comportamento semelhante ao de Jesus Cristo em circunstâncias difíceis. Jesus abandonou? Jesus largou? Paulo largou? Paulo imitador de Cristo. Paulo largou? Pedro largou? Os outros discípulos largaram? Os irmãos da igreja primitiva
largaram. Muitos deles largaram. A igreja, em todas as épocas, até chegar nos nossos dias, aqueles que perseveraram, largaram? Não, então nós não podemos abandonar. Os cristãos que não estão dispostos a passar por sofrimento nunca obterão crescimento e amadurecimento espiritual. Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Romanos, capítulo 5. A tribulação produz a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. Como é que você vai ter paciência se você não passa por tribulação? Como é que você vai ter experiência se você não tem paciência? Como é que você vai ter esperança se você não tem experiência? Fala pra mim. Sempre vão murmurar. E com certeza irão sempre repetir os mesmos erros. E infelizmente muitos até abandonarão a fé. Porque quando uma pessoa não aprende, ela repete os mesmos erros. E imagina você viver um ciclo na sua vida, fazendo as mesmas coisas, como Israel no deserto, rodando, dando voltas, por causa da desobediência. Jesus não prometeu que seus discípulos teriam uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias, e ele está conosco através do Espírito Santo, tá? Bom, se você deseja baixar o PDF desse vídeo, dessa aula, ou de qualquer outra aula, ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, você pode fazer isso de forma gratuita, prestando atenção aí como eu mostro no vídeo, ou você pode ser assinante do canal. Preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas aí para poder baixar. Ou você baixa gratuitamente vídeo a vídeo, ou você é assinante e baixa tudo de um único lugar. Inclusive, agora tem planos. Não só o plano mensal, mas tem o plano trimestral, semestral e anual. Por exemplo, no plano anual, você tem um desconto aí de quase R$60. Então, de R$14,99 você vai pagar R$10 praticamente, tá? Por cada mês. Cai bastante. Então fique à vontade. É só clicar no link que tá na descrição do vídeo. Agora, se você clicar no Seja Membro do YouTube, lá do botão, você pode também, não tem nenhum problema. O material é o mesmo, você tem acesso na aba Comunidade. Porém, não tem os planos trimestrais, semestral e anual, então não vai ter o desconto. Vamos lá, tópico 2. A santificação recebida na justificação deve ser mantida. Uma santidade que traz esperança. 1 Tessalonicenses 4:17, na verdade, tá? Não é 4, capítulo 4, versículo 17 aí, tá? Tá aí, ó. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, uma santidade que traz esperança. Uma vez que você vive uma vida de santidade, você tem esperança da vida eterna. Por quê? Porque você de fato é um cristão. A prova que você de fato é cristão é viver em santidade. Então você não vive em santidade para ser cristão. Você vive em santidade porque é cristão. É diferente. Você não vive em santidade para ser salvo. Você vive em santidade porque é salvo. Então a maneira de eu saber se realmente eu estou vivendo uma vida de salvo é viver em santificação. O texto que estamos estudando, 1 Pedro 1:13-21, faz parte de uma seção maior que fala do novo status do cristão e suas consequências. Qual é o novo status do cristão? Filho de Deus, perdoado. Qual é a sua consequência? Viver em santificação, mudança de vida.
Esta seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos. Aí está falando de verbos, no indicativo e no imperativo. Sendo que os primeiros servem como fundamentação para os imperativos. Após a indicação das bênçãos da salvação e o louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia em conceder sua graça, vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva, que liberta o cristão da antiga vida de escravidão do pecado. Então, em Cristo eu fui liberto. Mas eu preciso viver em santificação para poder continuar uma vida liberto. Porque se eu não tiver o processo de santificação, toda hora eu vou estar cedendo à minha natureza pecaminosa, porque ela ainda está aqui. Só que ela foi mortificada, ela é mortificada. Principalmente porque, primeiro, por causa do que Jesus fez, eu aceitei ele, então o pecado perdeu o domínio sobre mim, porém, a natureza ainda está aqui. Os desejos ainda vão se manifestar se eu começar a dar lugar para eles. Então, você está alimentando a nova natureza, ou seja, você está buscando as coisas da nova natureza, ou você está dando lugar às coisas da antiga natureza? Porque se você der lugar às coisas da antiga natureza, você vai, mesmo sendo um cristão, fazer muitas coisas que não deve. Então você recebeu nova vida para viver de acordo com a vontade de Deus. Agora você tem que fazer sua parte, eu também. É por isso que nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida de leitura, meditação e prática da palavra, jejuar quando for possível também, ter uma vida de jejum, uma vida de vigilância. Você tem que conhecer quais são as suas fraquezas. Os seres humanos têm fraquezas. Há grupos, né? Há pessoas que têm fraquezas parecidas com outras pessoas. Né? Tem aquele grupo de fraquezas que a Bíblia chama de obras da carne, né? Paulo não fala de todas aquelas obras, mas Paulo diz, né, coisas parecidas, como já vos escrevi. Então existem várias obras da carne, e essas obras da carne se manifestam, elas faziam parte da vida de determinadas pessoas. Todo ser humano tem obras da carne. Tinha, né? Todo ser humano tem, que não está em Cristo, e aqueles que estão em Cristo, foi mortificado, elas não podem mais ter ação na vida dessa pessoa. Mas são fraquezas que existem ainda. Então você tem que conhecer quais são suas fraquezas. E vigiar. Uma pessoa, por exemplo, que tinha muita facilidade de se irar, se ela está num ambiente onde está tendo discussão e ela sabe que isso pode levar ela a perder a paciência, ela tem que sair daquele lugar. Por quê? Porque aquilo era uma fraqueza para ela. Aí alguém vai dizer assim, não, se você é cristão, você tem que resistir, você tem que suportar, você tem que aguentar lá, os outros podem fazer o que quiser com você e você não pode perder a paciência. Ei, aquela é uma fraqueza que aquela pessoa tem e que ela precisa sair do ambiente sim, porque a natureza pecaminosa dela não foi convertida. A natureza pecaminosa ainda está ali, ela está mortificada, mas ela ainda está ali, ela ainda é a natureza pecaminosa. Só que nós não somos mais condenados, porque em Cristo Jesus recebemos perdão. Então esse é o grande problema. Tem gente que quer se experimentar a si mesmo. Ah não, eu sou um cristão agora, eu tenho que resistir. Ah, meu problema era na área da sexual. Prática sexual. Aceitei, não, agora eu aguento tudo. Não aguenta não. Fugir. Corra. Saia. Tá? Uma vez que Cristo nos libertou da escravidão do pecado, João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade vos libertará, 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando Jesus liberta, nós somos livres. Agora, para Jesus libertar, eu preciso realmente o aceitar de todo o meu coração, com toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Ele não pode, quem não pode? O pecado não pode mais nos dominar, mas precisamos viver uma vida de santificação. A justificação e regeneração que são acompanhadas da santificação inicial devem levar o cristão salvo a uma conduta santa. Deu para entender? Uma nova posição e agora a consequência, uma vida de santificação. Então levar o cristão salvo a uma conduta santa, contínua e progressiva. Esta é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva, que é a santificação final. O que é a santificação final? A glorificação. O que acontece na glorificação? O pecado não fará mais parte da nossa natureza.
aí sim, aí não terá mais o pecado. Aí nós não poderemos mais pecar. Mas enquanto estamos aqui, ainda não aconteceu o processo da glorificação, não adianta. Nós ainda poderemos pecar. E se dermos lugar, vamos pecar e daqui a pouco nós vamos viver na prática do pecado. Porque pecar é uma coisa, viver na prática é outra. Aí alguém vai dizer assim, então já que pecar é uma coisa e viver na prática é outra, eu posso pecar. Quando eu penso na possibilidade de poder pecar, aquilo já se tornou prática na minha vida. E é a prática do pecado que vai me levar à condenação. Se eu abandono minha fé, eu vou viver na prática do pecado. Como já vimos na introdução, não existe uma vida cristã de fato sem o processo de santificação. Viver em santificação é consequência de recebermos salvação em Cristo Jesus. Então, enquanto estamos nessa terra, precisamos do processo de santificação para não voltarmos a ceder à natureza pecaminosa que ainda está em nós. Senão ela passa a nos dominar. Não tem como não pecar, mas não devemos viver na prática do pecado. Uma hora ou outra nós vamos estar pecando. Pecamos por pensamentos, por palavras, por gestos. Há várias maneiras de pecar. Pedimos perdão a Deus. Quando vamos orar, não falamos, Senhor, eu estou aqui para te pedir perdão dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas falhas. Nós pedimos perdão a Deus. Agora, tem pessoas que, além do pecado, aquilo se torna uma prática. Então ele mente hoje, mente amanhã, continua mentindo e passa a amar a mentira. E é aí que a Bíblia diz que aquele que ama a mentira, condenado, condenação. Por quê? Porque quem ama a mentira não pode estar em Deus. Porque Deus não compactua com a mentira. Ou com qualquer outra coisa que seja desagradável a ele. Para um cristão verdadeiro, essa natureza não tem mais poder sobre ele. Mas os desejos pecaminosos podem se manifestar e não podemos alimentá-los, pois em Cristo recebemos poder para dizer não a esses desejos. Isso é santificação na prática. O que é uma santificação na prática? É dizer não. Vem a proposta, é uma coisa que eu tenho fraqueza, mas eu vou me esquivando daquilo e falo, Senhor, tem misericórdia. E sai. E diz não. 2. Deus é santo. 1 Pedro 1, 15, 16. O intelecto limitado do ser humano não consegue entender, aqui é entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo o que lhe é possível conhecer e compreender, que é a transcendência de Deus, ou seja, a pessoa de Deus vai além daquilo que podemos compreender, isso é transcendência. Dessa forma, a compreensão possível ao ser humano foi sendo revelada ao longo da história por meio da palavra de Deus, registrada na Bíblia Sagrada, sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado, Hebreus 1, versículo 1 a 3. Então, Deus se revelou a nós. É por isso que você vai ver nos programas aqui no canal, eu pedindo, Deus, me dá iluminação. Por quê? Mesmo sendo um cristão, eu preciso de iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra do Senhor. Porque a natureza pecaminosa que ainda está presente em mim, apesar de não me dominar mais, ela faz com que eu não consiga compreender as coisas de Deus se eu não me voltar para Deus pedindo a Ele, Senhor, me dá iluminação, eu preciso, me dá compreensão. Eu preciso compreender. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é observando a vida e obra de Jesus. Quando você vê a vida de Jesus, você vê o que é uma vida de santidade, o que é uma vida de obediência. A santidade faz parte da essência de Deus de forma que o distingue totalmente da criação. No sentido de perfeição, Deus é perfeito, eu não sou perfeito. Todavia, essa distinção, devido à sua transcendência, não o torna inacessível. Ou seja, Deus é transcendente, vai além da nossa compreensão, mas ele não está inacessível por isso, pois ele também é imanente. O que é imanente? Ou seja, mesmo sendo santo na plenitude do termo, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Eu sou santo, você é santo. Não santo para ser adorado, mas santo na posição. Santo para viver uma vida de santificação. Só que quando a Bíblia diz que Deus é santo, Deus não tem nenhum pecado. Agora, eu sou santo, mas eu sou um pecador. E sou criatura. Deus não. Deus é criador e é santo. Não há nenhuma mancha em Deus. Por isso, Deus convida para também serem separadas, buscarem a pureza de uma vida santa, fazendo a diferença na sociedade. Porque a vontade de Deus não é a salvação de todos. O plano da salvação foi colocado em prática para que
todos venham receber salvação, apesar que nem todos serão salvos, mas a vontade de Deus é Deus colocou a salvação disponível para todos. Então a igreja, ela precisa cumprir esse plano de Deus. Qual é o plano? Anunciar o evangelho para que vidas sejam salvas. Certo? Por isso que ela precisa viver em santidade. Como é que ela vai falar da salvação se ela não vive aquilo que ela está falando? Como é que uma pessoa vai querer Cristo e eu falar de mudança de vida se as pessoas não veem mudança de vida na minha vida? Devemos ser imitadores de Deus e em sua santidade. Jesus tratou disso no Sermão da Montanha, Mateus 5,48. Olha o que diz. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É claro que tanto o apelo para ser santo como para ser perfeito aponta o modelo que devemos seguir. Quem é o modelo? O próprio Deus, o próprio Cristo. Aquele que o chamou é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento falam da santidade de Deus. É justamente com base nessa santidade que eles são exortados a serem santos em toda maneira de viver. Então Deus, que nos chamou para viver uma vida de santidade, nos deu condição para isso através de Jesus Cristo. Nós somos perdoados dos nossos pecados, nós recebemos uma nova vida e assim temos condição de obedecer a Deus e viver uma vida de santidade. Isso quer dizer que ao invés de viverem na prática do pecado, eles devem viver na prática da santidade. Deu para entender? Não é na prática do pecado, é na prática da santidade. Não é na prática de fazer o que desagrada, é na prática de fazer o que agrada a Deus. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Deus é o único juiz justo e imparcial. 1 Pedro 1,17. Aqui eu quero dizer uma coisa. Deus é pai e juiz. A diferença é que o pai da terra, às vezes, quando os filhos fazem algumas coisas erradas, eles acabam, alguns pais, abonando o filho mesmo estando errado. Mas Deus não. Deus é um juiz imparcial. Ele é pai, mas ele também é juiz. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, em que ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos. O ser humano não julga de forma justa. Por mais que ele queira julgar de forma justa, ele não vai fazer isso completamente. Agora Deus sim, porque Deus vê tudo e sabe de tudo. Ele conhece a intenção do nosso coração. O ser humano, nós precisamos pesquisar para poder conhecer algumas coisas sobre a outra pessoa, ouvir coisas dela, conviver com ela. Deus não, Deus já sabe de tudo de antemão. O julgamento de Deus tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Mateus 7, 21 a 23. Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa, por isso ele pode tomar decisões justas e imparciais. Deus sabe se eu vou para um culto porque eu fui cultuá-lo de fato, ou se eu vou para o culto por causa de um outro, se eu fui para a igreja por aquele culto por causa de um outro motivo. Deus sabe se eu almejo o ministério, quando se tem chamado, que também tem que ter o chamado para o ministério, mas se eu almejo para poder ter o meu nome sendo falado, pessoas me conhecerem, eu ter uma posição, ou se realmente eu quero trabalhar dentro daquilo que Deus me chamou. Não ser algo apenas como vaidade, no sentido das pessoas saberem que eu sou. Deus já sabe de tudo. Como cristão, se obedecermos às nossas... Como cristão, se obedecermos, as nossas obras serão aprovadas. Se desobedecermos, as nossas obras serão reprovadas. É simples assim. Por isso precisamos reverenciar aquele que temos como Pai. E Pedro diz que isso deve ser feito durante o tempo da vossa peregrinação. O que isso quer dizer? Podemos ver que não é um dia, uma semana, um mês, um ano de conduta de temor. É viver uma vida cristã em temor durante todo o tempo que estamos aqui nessa terra. Temor, reverência, obediência. Nós não somos daqui e por isso devemos viver segundo o padrão de conduta do reino que pertencemos. Como é que eu vou viver de acordo com esse mundo se eu não sou desse mundo? Eu estou aqui, mas não pertenço a esse mundo. Deus é o único que pode julgar as pessoas, pois somente Ele conhece verdadeiramente as intenções do coração. Bom, talvez você queira fazer aí uma arte para um evento que vai haver na sua igreja, um congresso, outro evento, ou você é um profissional
que tem aí presta um trabalho, precisa também fazer uma divulgação, preste atenção nesse aviso. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então tá aí para você, Manhãs Artes Digitais. Você pode adquirir, como outras pessoas adquiriram, e eu tenho certeza que vai te atender. Tópico 3, a santidade que liberta. O preço do resgate pela liberdade em Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. O fundamento para a liberdade é o resgate. Tem que ser resgatado para alguém se libertar. Esse processo de resgate de alguém que não tinha liberdade era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar um escravo. Eu quero deixar claro aqui que a Bíblia, ela não faz apologia à escravidão. E alguém vai dizer assim, tá bom, se a Bíblia não faz apologia à escravidão, por que não foi tratado da escravidão naquela época? Porque a prioridade primeira era tratar da escravidão do pecado. Ao longo dos tempos, a questão da escravidão foi sendo resolvida. Mas naquele momento não, só para você entender. Então essa ideia de escravidão era muito real para eles naquela época. O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma liberdade para fazer uso de sua vontade ou tomar uma decisão. Quem decidia por ele era seu dono. Isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar sua liberdade. Ele não tinha como comprar liberdade. O que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro por meio do pagamento do resgate. Então, para um escravo ser liberto, precisava uma outra pessoa libertá-lo. Ele de si mesmo não tinha como. Porque se ele era escravo, tudo que ele fazia não tinha como pagar a sua liberdade. Porque o que ele fazia tinha a ver com a posição dele, escravo. Então ele não tinha como pagar a liberdade. Porque ele trabalhando, ele estava fazendo só aquilo que realmente ele deveria fazer. Porque ele era um escravo. Então ele não teria benefício, ele não teria renda, porque ele era um escravo. Então somente uma pessoa de fora poderia pagar a dívida para poder resgatar aquele escravo. No Novo Testamento, esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus, um escravo. A grande novidade do Evangelho é a apresentação de Cristo como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade. Não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue vertido na cruz. Então essa terceira pessoa, a nível da salvação, foi Cristo, que paga a dívida, só que o pagamento da dívida só tem efeito na vida de quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quem não aceita Jesus como Senhor e Salvador, a dívida continua sem ser paga. Porque para efetivar o pagamento na vida da pessoa, ela precisa aceitar Jesus. Ou seja, ela precisa reconhecer e dizer assim, eu merecia morrer, eu merecia ser condenado na cruz, eu merecia o castigo que estava realmente destinado a mim. Mas Jesus se entregou no meu lugar. Então eu o reconheço como meu substituto. Eu o reconheço como meu salvador. Eu o reconheço como meu Senhor. E eu o aceito nesse momento. Aí sim. E a partir do momento que essa pessoa aceita Jesus, ela vai continuar caminhando na obra do Senhor, na igreja. Ela vai ser ensinada, discipulada e ela vai aprender como um cristão deve se comportar. Aqui é uma aula da escola dominical. Tem a aula para quem está começando, dando os primeiros passos, que chama-se discipulado. Apesar que o cristão vai ser um discípulo a vida inteira, mas tem o discipulado de integração, do início. E aí ele vai entender que ele não pode mais andar na vida antiga. Ele não pode mais se comportar. E alguém pode dizer assim, mas se ele recebeu nova vida, não seria automático esse novo comportamento? Não, nós temos que ser ensinado. Tanto é que Pedro está ensinando para os seus leitores. Se fosse uma coisa automática que não precisasse de ensino, para que Paulo escrever cartas? Para que Pedro escrever cartas? Para que outros iam escrever cartas? Ou livros? Não tinha necessidade, já que era algo automático.
Então a pessoa tem o lado da pessoa. A justificação não tem colaboração humana. A regeneração não tem colaboração humana. Mas a santificação tem, por quê? Porque eu preciso buscar santificação. Agora, quem vai transformar a minha vida é o Espírito de Deus. Então é uma obra conjunta, mas eu tenho que buscar. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra, meditar na palavra, pedir a Deus força para praticar, eu vou jejuar, eu vou vigiar. Então tem toda uma parte minha também. Os destinatários da carta não tinham recursos e ninguém para defendê-los nos tribunais romanos. Mas no tribunal de Deus eles tinham um sublime advogado, Jesus. Eu, você. Nossa dívida foi paga. Jesus gritou na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado. Foi pago, está pago e continuará pago. Essa é a obra que Jesus fez. Pedro diz que não foi com coisas que perecem, como prata e ouro, que eles foram resgatados. Isso fala do pagamento realizado como resgate. Os bens aqui da terra não servem como pagamento para a redenção do cristão. Ele chama a conduta deles antes de receberem a Cristo de vossa vã maneira de viver. Sabe o que significa? Uma vida sem propósito, uma vida inútil, uma vida improdutiva. Essa era a minha vida antes de Jesus. Essa era a sua vida antes de Jesus. Essa era a vida dos alunos seus antes de Jesus. Mas em Jesus passamos a voltar a ter uma vida com propósito. Isso aponta para uma vida sem propósito, inútil e improdutiva. Deus nos criou em Cristo para cumprir o seu propósito. Existe um livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Nós precisamos viver a nossa vida dentro do propósito de Deus. Caso contrário, nós vamos viver uma vida fútil, uma vida inútil, uma vida sem produtividade nenhuma, a nível daquilo que Deus nos chamou. E estaremos sempre sentindo que está faltando alguma coisa, porque não estamos vivendo para aquilo que Deus de fato nos chamou. A condenação do ser humano por causa da culpa do pecado vai além dessa vida. Por isso, ouro e prata, que representam os metais mais preciosos, não podem pagar a dívida. Deu para entender? Não tem como pagar. Pois eles são perecíveis. Seu valor só serve para pagar dívidas terrenas, mas jamais uma dívida eterna. É por isso que a dívida teve que ser paga com a morte de uma vida inocente, sem pecado. Quem? Jesus nos salvou do poder destrutivo do pecado. Nesse caso, ele é o nosso Salvador. Porém, pagando nossa dívida com seu sangue precioso, ele nos comprou e por isso ele é nosso quê? Redentor. Ele nos resgatou. Como aquele que resgata, paga o preço de um escravo e o tira da mão daquele que o possuía. Foi isso que Jesus fez. Nos comprou. Hoje nós somos servos. E a palavra no original seria escravos, mas escravos voluntários, por amor, por gratidão. Ele nos libertou da condenação. Então agora vivemos para ele, vivemos para agradar a ele. Por isso que não é mais os meus projetos, são os projetos dele. Porque eu já estava perdido. A minha vida estava condenada. Eu não tinha nenhuma expectativa. E por que agora eu em Cristo vou querer que ele realize tudo o que eu quero, sendo que a minha vida não tinha nenhum valor? Eu poderia ter conquistado muitas coisas, mas perderia a eternidade ao lado de Deus. Em Cristo, eu ganhei a eternidade ao lado de Deus. Ele me deu essa condição. A minha parte é perseverar, mas ele já me colocou dentro do plano da salvação. Estou inserido. Recebi salvação em Cristo Jesus. E agora vou querer viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, do meu jeito, de forma nenhuma. Eu vou viver para agradá-lo, fazer o querer dele. 2. O cristão é resgatado para ser livre. 1 Pedro 1,20. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Surge na plenitude dos tempos, no momento exato planejado por Deus. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado. Porque Jesus me libertou e a santificação, se eu vivo em santificação, o pecado não tem domínio sobre mim. Agora, se eu não vivo no processo de santificação, eu vou começar a viver no pecado. E aí eu volto a viver na prática do pecado e abandono minha vida com Deus. Ainda que eu esteja em Deus, eu vou ser considerado como muitos que estavam na igreja de Sardes. Entre as 7 cartas da igreja lá do Apocalipse, Sardes, Jesus diz, tem nome que vive, mas está morto.
E aí pensa que é, mas não é. O cristão é redimido, né? Todavia, a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos, mas para viver uma vida genuinamente cristã como parte da nova natureza. Então, a liberdade em Cristo não é para eu fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu quiser, eu estou livre em Jesus. Jesus me libertou, faço o que eu quiser. Um escravo livre pode fazer o que quiser. Ele foi comprado por um outro senhor. E o preço foi preço de sangue. Jesus nos comprou. E agora eu sirvo por gratidão, por amor. Por tudo que ele fez por mim. O que me esperava? Condenação eterna. Partindo dessa terra, estaria condenado eternamente. Não teria solução para o meu problema. Mas Jesus Cristo morreu no meu lugar. E eu o reconheci como meu substituto, meu salvador. Você já fez isso? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se não aceitou, é hora de tomar essa decisão. Levanta suas mãos para Cristo. Aceita Jesus. Pastor, estou aceitando Jesus nesse momento. O que eu faço agora? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale com o pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer e ele vai te orientar. Paulo exortou os cristãos da igreja da Galácia por desprezar o sacrifício de Jesus e confundir a justificação com a santificação contínua e progressiva, confiando nas obras de justiça, o que Paulo chama de outro evangelho. Aqui é o problema, eles achavam que a salvação deles estava sendo garantida pelo que eles fariam. Salvação não é garantida pelo que você faz, é pelo que Cristo fez. Ele te colocou dentro. A sua parte agora é viver de acordo com a vida cristã. Essa é a nossa parte. Se eu não vivo de acordo com a vida cristã, então eu não estou dentro. Eu penso que estou dentro, mas eu estou fora do plano. Porque eu não me inseri. Para que eu possa estar inserido no plano, eu tenho que aceitar Jesus e viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. É simples assim. A nova vida do regenerado conduz na caminhada da santidade. Tá vendo? Se eu recebi uma nova vida, eu vou ter uma inclinação. Assim como eu tinha uma inclinação para as coisas desagradáveis a Deus, em Cristo eu vou ter uma inclinação para as coisas que agradam a Deus. Isso não quer dizer que a natureza pecaminosa que está em mim não vai tentar me influenciar. O inimigo, usando a natureza pecaminosa, também tentar me influenciar. O mundo, as coisas que eu vejo, as práticas das pessoas, tentar me influenciar, sim. Mas eu também tenho a nova natureza. E eu vou escolher a quem eu vou agradar, no sentido de quem é que eu vou buscar, para qual natureza eu vou dar lugar? Para a antiga natureza? Então eu vou viver no pecado. Para a nova natureza? Então eu vou agradar a Deus. Escolha agradar a Deus. A nova vida do regenerado conduz na caminhada da santidade. O plano de Deus é tornar as pessoas íntegras e santas pelo seu amor. 3. A libertação plena se dará somente com a glorificação, ou seja, o pecado sairá da nossa natureza só lá no final, na glorificação. Quando Jesus voltar, no arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, morrer em Cristo, ressuscitarão primeiro com um corpo transformado. E os que estiverem vivos também se encontrarão com Cristo no ar. Se encontrarão com Cristo no ar juntamente com os outros que estavam mortos e foram ressuscitados. E aí sim haverá ali a glorificação. Porque o corpo transformado é um corpo glorificado. E um corpo glorificado não tem mais o pecado em sua natureza. Nunca mais poderemos pecar. A vida em santidade, além da gratidão, é movida pela fé e pela esperança. Esperança é uma convicção presente de uma expectativa futura. Ou seja, vai acontecer, Jesus vai voltar. O autor aponta para a ressurreição de Cristo e sua glorificação. O pleno descanso eterno com Deus após uma vida de santidade. Descanso no sentido de estar com Deus para sempre. A graça tem muito a oferecer. O tempo da graça é eterno, portanto, infinitamente maior do que o da escravidão, do pecado e da morte espiritual. Uma pessoa pode ter vivido quase a vida inteira no pecado, aceitado Jesus e partido com 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes viveu 60 anos, 70 anos fora da presença de Deus. Mas o tempo da eternidade com Deus vai ser muito maior do que 70 anos, 60 anos, 80 anos, 90 anos. Entenda. O que adianta você viver uma vida para si e perder toda a eternidade ao lado de Deus?
O pleno descanso eterno com Deus após uma vida de santidade. A graça tem muito a oferecer, como foi dito, né? A participação na morte, justificação e na ressurreição de Cristo, glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Então veja bem, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Recebemos uma nova vida, mas a plenitude dessa nova vida só vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e recebermos um corpo glorificado. É o final do processo da santificação. Uma vez justificado e participante do processo da santificação, o cristão já está no caminho da vida eterna com Deus. Deu para entender? Caminhando. Uma vez justificado e participante do processo, ele está no caminho. Por isso a insistência do autor, 1 Pedro 1, 13 a 21, em exortar aquele povo sofrido a fim de manter a santidade adquirida na sua justificação e regeneração com liberdade em Cristo, reconhecendo o valor do resgate de suas almas. Se em Cristo nós recebemos regeneração, justificação e posição de santos, declarados santos, para viver em santidade, por que não vamos viver aquilo que Deus quer para nós? Se nós recebemos o que não poderíamos ter recebido. Cristo fez por nós. Então vivamos uma vida de santidade. Conclusão. Aprenda que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que na sua maioria eram estrangeiras, fora da sua localidade. Por isso, elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terras ou heranças ou receber heranças. Todavia, sentiam alegria por participarem do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra, o sangue dele. Elas foram libertas para viver em santidade. Libertas para viver em santidade, propósito. Apesar do sofrimento que enfrentavam em seus dias. Isso aqui está muito claro. Esse término aqui é muito apropriado. Elas foram primeiro o quê? Libertas. Lembra que eu comecei a aula em determinado momento falando de posições, de posição, vou colocar aqui, antes de Cristo, pecadoras, condenadas, em Cristo, fomos libertos. Libertos para o quê? Então houve uma troca de posição, e é por causa dessa troca de posição que está escrito aqui, elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que enfrentaram em seus dias. Então primeiro tem que vir a libertação em Cristo, para depois o processo de santificação continuar. Então eu não sou salvo por causa da vida de santificação que eu vou viver. Eu sou salvo por causa do que Cristo fez. Mas viver uma vida de santificação é prova da salvação que realmente eu recebi. Ou seja, a santificação ela é uma consequência de quem eu sou agora. Um salvo em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu sou salvo, mas eu não quero viver em santificação. Então, meu amado, minha amada, me perdoe, mas biblicamente falando, não há salvação para você. Nem para qualquer pessoa que pensar assim. Ou eu adentro ao processo que faz parte do plano da salvação, santificação, ou eu nunca vou ver a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 6, 5 de fevereiro de 2023. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Tá vendo? Eu morri para o pecado, mas eu ainda luto contra ele por causa do quê? Natureza pecaminosa. E não se esqueça, não deixe de assistir essa aula, não vai ser muito boa, hein? E não se esqueça, 1 Pedro 1, do 13 ao 16, sede santos, uma vida de santificação. É um vídeo complementar da lição de hoje, para você poder aprender um pouco mais. Recomendação de livros, link na descrição, eu já falei para vocês. Separados para Deus, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e Doutrinas Bíblicas. São dois livros semelhantes, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia e Doutrinas Bíblicas, com abordagens diferentes, mas eles tratam das doutrinas. Doutrina da salvação, doutrina da igreja, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo. Então, adquira, caso você queira aprofundar-se mais. E eu tenho mais uma última recomendação para deixar para você aqui, mostrando para você aí sobre alguns cursos que eu estou recomendando para você. Quem assiste aqui o canal viu que eu postei algumas fotos
da minha formatura, inclusive aí no canal a foto que eu tô junto com a minha esposa é da formatura no seminário que eu fiz, né? Seminário livre, curso livre de teologia, né? Formei. E eu tô recomendando alguns cursos aí, por exemplo, Seminário Teológico, tudo da Faculdade Vitória em Cristo. Todos eles podem ser feitos online, tá? Como estudar a Bíblia, teologia bíblica, teologia sistemática, que é justamente o que ensina esses livros que eu falei agora há pouco, Pentateuco, 5 livros de Moisés, livros poéticos e sapienciais, tipo Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá? Livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, bibliologia, história da Bíblia, história bíblica de Israel, Gênesis, a criação, tudo sobre o Apocalipse. Você que gosta de estudar sobre Apocalipse, tá aí esse curso para você. Interligados. Você tem ministério infantil? Conhece alguém que tem um ministério infantil? Esse curso é indicado para essas pessoas. Mulheres na liderança. O que é isso, pastor? A mulher como dona de casa, a mulher como esposa, a mulher como mãe, a mulher como serva do Senhor. Aprenda como a mulher deve se comportar. Então, esse curso é indicado para as mulheres dentro dessas áreas. Aconselhamento familiar, formação de conselheiros, psicologia eclesiástica, terapia das emoções, onde tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, antropologia bíblica, capelania evangélica, batalha espiritual, é uma coisa séria, tá? Marketing para a igreja. Então tá aí alguns cursos que eu recomendo para que você possa, se quiser, clicar no link, ler lá, se quiser fazer. Fica a seu critério. Eu fiz o meu e estou recomendando alguns para você. Bom, vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Não deixe de divulgar o canal, ó, deixando aí para você aí, ó. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho das notificações aí. Não deixe de fazer, não. É importante que você faça, tá? E divulgue o canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Afinal de contas, não está falando ao seu coração? Então deixe que Jesus fale a outros corações também. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula da EBD, comentada online. Muito obrigado, Senhor. Eu sei que é um assunto, Senhor, que acaba gastando um tempo. Eu gostaria de fazer uma aula mais resumida, mas, Senhor, tratando de doutrina, não tem como explicar muito rápido. Senhor, eu tento ao máximo que o Senhor possa dar entendimento aos alunos, aos que estão assistindo, professores. Porque, Pai querido, às vezes é necessário irmos além um pouquinho para que as pessoas possam compreender de fato essa doutrina de santificação. Abençoa-nos, Senhor. Permita-nos praticar o que aprendemos aqui. Ó Senhor querido, fomos livres, libertos para viver em santidade. Nos ajuda. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tô deixando alguns vídeos aí, né? Os vídeos que eu recomendo aí no final. Não deixe de assistir. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E até o próximo programa EBD comentado online, se assim o Senhor nos permitir.